e uma equipe altamente capacitada para lhe atender. Conte com a Veritá para obter agilidade, precisão e segurança nos diagnósticos de seus exames de raio-x, mamografia, ultrassonografia e tomografia. Veritá Diagnósticos, na Rua Tiradentes 133, Centro de Farroupilha. Atendimento de segunda a sexta-feira em horário comercial e aos sábados das 8 ao meio-dia. Agende seu exame pelo fone 3011-0092 ou pelo WhatsApp 991940757 ou visite o site veritadiagnósticos.com.br. Para curtir bem o verão, é preciso estar tranquilo, seja na praia ou na serra. A Unimed cuida de você e da sua família, com uma completa rede de atendimento que é referência em todo o Brasil. Viu só? Com um plano parceiro como a Unimed, seu verão fica ainda mais tranquilo. Quem tem Unimed, tem sempre mais. Contrate já seu plano. 54-3220-2030. Imunize sua equipe com quem é especialista em saúde e bem-estar de trabalhadores e evite os impactos da gripe na produtividade da sua empresa. Vacina contra a gripe é com o SESI. Cuida, protege e fortalece. Doses limitadas. Garanta já as suas acessando sesirs.org.br/vacinação 2024. A Jocar está com uma super liquidação de verão. Toda a linha de verão feminina, sandálias e rasteirinhas com descontos de 20% a 40% e peças selecionadas a partir de R$20. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Calçados Jocar, Rua Independência 1065, Centro de Farroupilha. Boutique Animal possui creche para o seu amigo e companheiro não passar o dia sozinho em casa ou no apartamento. O espaço conta com amplo pátio gramado, brinquedos, piscina de bolinha, piscina de água no verão e interação com outros animais. Manter seu cão ativo também é cuidar da saúde dele. A Boutique Animal conta com médica veterinária no local para consultas, vacinas, exames e procedimentos cirúrgicos. Além de banho e tosa com vitrine para passar toda a segurança que você precisa. Siga a Boutique Animal no Facebook e Instagram, @pet_boutique animal. Boutique Animal, respeito e carinho que eles merecem. Marechal Floriano Peixoto 442. Fone Whats 99611-1968. Escolha cuidar da sua visão na Visia Óptica. Na compra de suas lentes multifocais Varilux, você ganha um par de lentes de visão simples da mesma qualidade para presentear. É isso mesmo, você cuida da sua visão e de quem você ama com a Varilux em família. Consulte o regulamento na loja mais perto de você. Visia Óptica. A vida é feita de cuidados. Somente neste mês, na Mecânica Multimarcas T-Service, desconto de 10% nos serviços e peças. Troca de óleo com mão de obra especializada grátis. Na compra de 4 pneus, ganhe montagem e balanceamento grátis. Pagamento em 6 vezes no cartão. Aguardamos você na Rua Ângelo Chiarello, 2833, no bairro Pio Décimo, em Caxias do Sul. Entre em contato pelo WhatsApp 549-9704-1629 ou consulte condições em tservicecaxias.com.br. No trânsito, escolha a vida. A Rádio Espaço FM recebe neste sábado o Dr. Maurício Bianchi, advogado, professor universitário, conselheiro de administração, mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial e Direito Tributário, ex-presidente da OAB, vice-presidente da SIX, com mais de 30 anos de experiência na advocacia para tratar o tema Planejamento Patrimonial e Sucessório. Perguntas, ligue para Espaço FM 3268-2100. Facebook Rádio Espaço FM ou pelo WhatsApp 99611-1971. Criação de holdings, doações em vida, formas de evitar o inventário sem perder o controle sobre todo o patrimônio, testamentos, seguros de vida, previdência privada e o possível aumento do imposto sobre heranças. Espaço Livre, oferecimento Farseg, corretora de seguros, Oral Unique, implantes dentários e restaurante Mangines.
Espaço Livre pelo 100.9 da Espaço FM, pelo canal do YouTube, Facebook e aplicativo Rádio Espaço FM. Planejar a sucessão familiar de forma segura para os patriarcas e maneiras de reduzir os impostos e evitar o inventário, com o advogado Dr. Maurício Bianchi. Espaço Livre, sábado, 8 da manhã. Espaço FM 100.9. Não conte com a sorte. Aqui na Farseg Seguros temos o melhor plano de seguro para você, seja ele residencial, automotivo, empresarial ou demais bens. Seu trabalho vale muito para ser perdido em um incidente. Faça seu seguro. Entre em contato agora pelo WhatsApp 54 999 72 47 79 e 999 96 81 28 e obtenha mais informações. Farseg, a opção certa em seguros. Você, mulher, mãe, esposa, quando foi a última vez que você sorriu sem se preocupar? Daquele jeito espontâneo, celebrando a vida de frente. Para muitas, isso pode ser um grande desafio no dia a dia. Mas tenha calma. Eu sou a doutora Letícia Pim, da Oral Unique Farroupilha. E aqui você pode transformar todas essas inseguranças em sorrisos confiantes e cheios de vida. Venha recuperar sua autoestima com os implantes dentários. Livre-se da prótese móvel e tenha qualidade de vida. Agende já sua consulta de avaliação pelo 54 37 71 50 21, repetindo, 37 71 50 21. Um feliz dia a todas as mulheres. Aqui, o seu sorriso é a nossa prioridade. Baixe agora o aplicativo Rádio Espaço FM, o aplicativo dos melhores ouvintes. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e fique conectado. Muito bom, 8h07, senhoras e senhores. De volta em Espaço Livre, Restaurante Mangines, Farseg Corretora de Seguros, Oral Unique, odontologia por você, sempre o melhor. Programa de hoje, gente, muito especial, a interatividade sempre é muito bem-vinda. Pelo 3268-2100, nosso WhatsApp é o 99611-1971, Facebook Rádio Espaço FM. Comemore seu aniversário ou data especial no horário de almoço no restaurante Mangines. Nas reservas de 6 a 9 pessoas, você pode parcelar em 2 vezes nos cartões. Nas reservas para 10 pessoas ou mais, você pode parcelar em 3 vezes nos cartões de crédito. Aproveite essa grande novidade, Restaurante Mangines, e faça a sua reserva. Restaurante Mangines, na Rua Rui Barbosa, 60A, o telefone 3261-3744. Recebendo hoje aqui no Espaço Livre, nós estamos ao vivo no 100.9 da Espaço, estamos com as imagens no canal do YouTube, no aplicativo, no Facebook da Espaço FM, no site da Espaço FM também. Recebendo hoje Dr. Maurício Bianchi, advogado, professor universitário, conselheiro de administração, mestre em direito, especialista em direito empresarial e direito tributário, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Farroupilha, vice-presidente da SIX Farroupilha. São mais de 30 anos de experiência na advocacia. Doutor Maurício, vou parar por aqui, senão a gente vai ficar com o teu currículo, o programa inteiro. Doutor Maurício, privilégio aqui, um presente para nós da Rádio Espaço e para os ouvintes da Rádio Espaço, tê-lo com a gente nessa manhã de sábado, tempo parcialmente nublado, 21 graus, abordar planejamento patrimonial e sucessório para a gente ampliar esse tema que interessa a todos nós. Doutor Maurício, boas-vindas, bom dia. Bom dia, Rogério, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores que nos acompanham aí nas mídias sociais. Primeiramente, Rogério, quero te parabenizar aí pela remodelação do estúdio aqui, ficou muito bonito. Aí é o que a gente comentou, né? A gente às vezes tem que dar uma mudada aí para as coisas, né, evoluírem, né? Sempre. Ficou muito bom o espaço. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade aí de a gente falar com teus ouvintes aí sobre um tema tão importante e cada vez mais relevante diante dos fatos que nós vamos colocar. Doutor Maurício, para a gente não perder tempo, eu só vou dar um toquezinho novamente, porque o tema, assim, a gente fala direto, assim, planejamento patrimonial e sucessório. A gente vai falar, de repente, testamento, doações.
e inventários, muita gente pensa, pô, esse assunto não é para mim, mas esse assunto interessa sim a todos nós, a todas as famílias, e eu vou começar com o óbvio aqui, mas pra gente já dar uma acelerada, planejamento patrimonial e sucessório. Doutor Maurício, por que é importante a gente se preocupar e se falar no assunto, numa época também que o governo federal estuda e vai mexer no nosso bolso também? Bom, o que é o planejamento patrimonial e sucessório? A oportunidade, através de instrumentos jurídicos que nós temos, de, como o próprio nome já diz, planejar de forma organizada a sucessão, ou seja, planejar a herança, para quem vai ficar, o que vai ficar. E isso traz, de certa forma, benefícios que são uma divisão de bens mais eficiente, evita conflitos, e traz também economia para todas as partes envolvidas, seja os pais, seja os filhos. Então, o planejamento, como o próprio nome já diz, tudo que a gente planeja é executado de forma mais eficiente. E aqui, nesse caso, traz eficiência, economia, diminuição de conflitos. E quando tu falas, Rogério, para quem se aplica, né, o planejamento sucessório e patrimonial, dá a impressão de que isso é um cuidado que a gente tem que ter, que isso só se aplicaria a grandes patrimônios, mas na verdade isso se aplica a qualquer família. Tendo uma casa e um carro, tendo só uma casa, tendo só um carro e tendo herdeiros, tudo que eu vou falar aqui tem alguma aplicabilidade. Eu repito, porque a gente até comenta, e até os ouvintes também, não, é um assunto para quem tem muito dinheiro para se falar. Não. Quem tem uma casa, um carro, só uma casa e tem herdeiro... Se aplica o que a gente vai falar hoje. Bom, a primeira pergunta aí, por que realizar um planejamento patrimonial e sucessório? O objetivo é esse? Sim, exatamente. Por que realizar, Rogério? Na verdade, o que a gente faz com o planejamento sucessório? A gente antecipa definições quanto à herança. A gente resolve conflitos que podem vir a ocasionar lá na frente, tanto emocionais como culturais, né? Nós conseguimos também a redução de custos em relação ao inventário. É mais barato fazer a divisão patrimonial através do planejamento sucessório do que esperar o inventário, né? E também ele traz mais rapidez na resolução da divisão dos bens. No início do programa aqui, doutor Maurício, só me permite, o senhor vai me ajudar também, só pra gente já avisar os ouvintes, porque o programa vai ser um ritmo forte, porque tem muito assunto pra gente tocar, que o doutor Maurício vai abordar, e pra gente questionar também. Então tem muitos temas aí, e o pessoal pode interagir, eu repito, por telefone, 3268-2100, todas as perguntas que vão chegar, a gente vai repassar pro doutor Maurício, para ele responder durante o programa. A questão também, você pode ir pro WhatsApp 99611-1971, o Facebook Rádio Espaço FM, liga direto, fala com a Vanessa, 3268-2100. Só me permita a gente dar uma geral aqui pro pessoal para ver como tem tudo, vamos falar de planejamento, mas a questão, o melhor regime de bens de casamento é um tema, e puxa alguns temas que a gente vai abordar, a regime de bens de casamento, testamento, doação, criação de holdings, previdência privada, né? É aconselhável fazer... O que tem a ver, vamos abordar, quem tem a ver a segurança privada... Previdência privada com o inventário, né? Os benefícios que podem ter a previdência privada, a questão do acordo de sócios para quem tem empresas, né? Protocolo familiar também para quem tem empresas, né? Então tudo isso nós vamos tentar abordar. E também um ponto muito importante, Rogério, é o aumento da carga tributária que está por vir em relação à herança e doação a partir do ano que vem. E se nós conseguirmos antecipar, fazendo um planejamento sucessório, evitando o inventário lá na frente, ou evitando se fazer as doações
lá na frente, nós vamos ter uma economia muito grande, certamente. Como nós vamos abordar? Não vai se evitar, a gente pode economizar se a gente se antecipar. Exatamente, nós vamos economizar pagando um imposto bem menor. Só para falar, o que vem a ser a holding, que a gente ouve, a holding familiar, enfim. Isso, holding na verdade é um tema, é uma palavra que se usa meio, não é bem do contexto, porque hold, o que é hold em inglês? É segurar, né? Então holding na verdade é uma empresa que controla outras empresas. E aí começou a se utilizar esse termo para as empresas patrimoniais. O que é uma holding? Então eu tenho uma série de bens, né, na minha pessoa física, e eu, para melhorar a gestão, a administração dos meus bens, eu coloco elas todas, passo elas para o nome de uma empresa, que seria a holding, e eu vou controlar essa empresa, né? Eu vou gerenciar essa empresa, que antes eu gerenciava os bens, e agora eu vou gerenciar essa empresa na qual estão integralizados, colocados todos esses bens. Isso pode trazer um benefício tributário imediato, porque eu consigo fazer um planejamento tributário para reduzir a carga tributária e também consigo planejar melhor a sucessão, como nós vamos falar. Bom, esse é um dos temas. Para a gente iniciar direto às 8h17, aí fica à vontade, doutor Maurício, para a gente dar uma ampliada a questão do planejamento patrimonial e sucessório. O que é importante nos orientar a partir de agora? Bom, a gente comentou antes, Rogério, nós temos inúmeros benefícios, né, em relação ao planejamento patrimonial e sucessório. O que é o planejamento, como eu comentei, em uma outra linguagem ainda mais simples? Eu consigo trabalhar a antecipação do inventário, né? Porque o inventário é uma sucessão que é não planejada, ela surge de um dia para o outro, o patriarca ou a matriarca falece e aí eu já vou ter que fazer o inventário, não tem mais o que fazer. Eu vou ter que fazer inventário, pagar os tributos de acordo com o inventário, que são mais caros do que se eu fizer o planejamento patrimonial. E também eu estou sujeito, se eu não fizer o planejamento patrimonial, eu estou sujeito a conflitos entre os herdeiros, vai ter uma demora muito longa na tramitação do inventário, como tu falaste aí, tem casos em que o inventário tem que ser feito via judicial, e tu falaste de um caso aí que está demorando 8 anos, né? Tem uma pergunta depois para a gente abordar. Exatamente. E também, com a demora do inventário, eu tenho um risco de ter uma má gestão por parte dos herdeiros, né? Ou seja, o inventariante pode não dar a destinação correta dos bens, pode ter perecimento de bens, porque eu não consigo, muitas vezes, e isso é um problema que a gente vê, Rogério, nos inventários. Quando uma pessoa, o patriarca falece, os herdeiros têm que fazer o inventário. E muitas vezes não tem dinheiro para pagar as custas do inventário, os impostos do inventário, né? E aí ficam com os bens todos bloqueados. Isso é um problema grande, porque eles não conseguem passar para o nome deles, porque não tem condições de pagar os impostos. Então, fazendo planejamento patrimonial, eu antecipo essas discussões, essas divisões, e tenho todos esses benefícios, né? E eu destaco que um dos grandes benefícios é minimizar conflitos entre os herdeiros. Porque tem um ditado, Rogério, tem um cliente que me comenta, cada vez que eu sento para discutir esse assunto com ele, que a gente está desenvolvendo o planejamento sucessório dele, ele diz o seguinte, cada vez que tu vem aqui, eu nunca me esqueço do teu ditado. Que ditado é esse? Família só não incomoda no porta-retrato. Família só não incomoda no porta-retrato. Então, isso é uma realidade para muitas famílias, né? Porque os pais falecem, os filhos casam. Essas pessoas que entram na família, que são vamos falar assim, os agregados, né? Têm culturas diferentes, têm pensamentos diferentes. E isso faz com que interfira consideravelmente no âmbito familiar, né? Podendo inclusive gerar conflitos. Por isso que planejando isso, né, de forma antecipada, eu consigo minimizar esses conflitos. E talvez um dos grandes benefícios do planejamento sucessório, Rogério, não seja nem a questão patrimonial, mas sim a questão emocional. E a
a grande possibilidade de eu, trabalhando antecipadamente, minimizar os conflitos da família. Não tem nada mais importante, Rogério, é mais importante, inclusive, que os bens que estão sendo analisados e partilhados, é o ambiente familiar. Nós temos que, na minha visão, o mais importante é a gente primar pelo bom ambiente familiar. E talvez nós anteciparmos essas discussões quando os patriarcas estão aqui, isso com certeza é mais fácil. Bom, doutor Maurício, quando iniciar, digamos, a discussão, a gente está falando de planejar, de planejamento, qual é o melhor momento para começar esse planejamento? E o que fazer e a quem procurar? Bom, Rogério, eu diria que para todas as famílias, eu sempre orientava, quando os filhos já tiver uma certa idade, na adolescência, né, já começar a pensar num planejamento patrimonial e sucessório. Ou seja, antes de eles firmarem uma relação com os seus futuros cônjuges, né? Porque ali é um momento que começa talvez gerar conflitos. Só que surge um fato, Rogério, recente, que é esse possível aumento da carga tributária que vai haver sobre heranças e doações, que me leva a orientar os nossos ouvintes a fazerem imediatamente o planejamento sucessório. Porque lá na frente vai haver um aumento tão grande, como nós vamos comentar, é possível que haja, né, um aumento tão grande, que essa questão ela passa a ser a pedra de toque para a gente motivar uma antecipação o mais rápido possível da realização do planejamento sucessório. Vamos na prática, doutor Maurício. Tá. Quem está nos ouvindo agora nunca pensou em fazer, o que deve fazer, digamos, de que forma essa... Porque de repente, te acompanhando, tá com o filho aí, de repente, com 17, 18 anos, os filhos, enfim, 1 ou 2. O que deve fazer? O primeiro passo, Rogério, acho que é procurar o seu assessor jurídico, enfim, que conheça. Porque assim, para trabalhar com planejamento sucessório, nós temos que ter um conhecimento multidisciplinar. Nós temos que ter um conhecimento de direito de família, temos que ter o conhecimento de contratos, direito tributário, direito societário, direito empresarial e contabilidade. Então, todos esses ramos do direito, e contabilidade, interferem diretamente na análise de caso do planejamento sucessório. Então, eu orientaria os ouvintes que procurassem o seu advogado, o seu assessor jurídico, para que se orientem, né, de como conduzir o planejamento sucessório e procurar uma pessoa que tenha efetivamente conhecimento em todas essas áreas, que possa dar a assistência como um todo. E eu diria o seguinte, não é por ter um patrimônio pequeno, tá, ou seja, uma casa e um carro, que vai trazer talvez uma complexidade que afaste alguma dessas áreas aqui para análise, né? Eu acho que todas essas áreas são muito importantes e tem bons profissionais aí para atender essa questão perfeitamente. Aquela colocação inicial, quem está nos ouvindo agora, independente do patrimônio que tem que se preocupar de se programar, e essa questão do governo que vai interferir, vai pegar desde quem só tem uma casa, só tem um carro, também, ou grandes patrimônios? Assim, o que acontece? Até vamos antecipar a questão do imposto. Vamos antecipar aqui, deixar o ouvinte bem claro, já que a gente está batendo nessa tecla. O que acontece em relação à tributação do imposto aqui sobre doação e herança? O imposto sobre doação e herança é um imposto estadual. Esse imposto, aqui no Rio Grande do Sul, hoje, para quem tem um patrimônio de até 290 mil, a alíquota é 3% para doação. E se tiver que fazer inventário, vai ser 6% o imposto que vai pagar. Tá? Então, 3%, 3 a 4%, né, para doar os bens, ou se não doar, quiser deixar para fazer o inventário lá na frente, aí o imposto vai ser 6%. O que nos traz de grande preocupação, e talvez seja um dos pontos mais relevantes aqui do programa, é o seguinte: foi aprovada a emenda constitucional que mais conhecida como a reforma tributária no final do ano passado, e essa reforma tributária ela permitiu, ou seja,
legalizou, constitucionalizou o chamado imposto progressivo. O que quer dizer imposto progressivo? Né, para o nosso ouvinte que não tem conhecimento técnico. Ele vai permitir que os estados cobrem o imposto. Quanto maior o patrimônio, maior vai ser a alíquota. Tá? Até aí tudo bem, não tem problema. Hoje o nosso imposto já é progressivo. Até 290 mil é 3% e acima de 290 é 4% na doação, né? E no inventário é 6%. Só que no inventário vai ser instituída a progressividade em todos os estados. Só que, e esse é o ponto fundamental da discussão, o imposto sobre doações e herança no Brasil, comparado com outros países, ele é muito baixo. A gente vai dizer, como muito baixo? 6%? Né? 6% eu vou ter que entregar para o governo do meu patrimônio quando eu tiver que fazer inventário. Se eu fizer uma doação, vou ter que entregar 4% do meu patrimônio. É um valor representativo. Só que, se nós formos comparar com a tributação do imposto e herança com outros países, a nossa tributação é baixa. Por exemplo, você sabe qual é a tributação de imposto e herança na França? 55%. No Japão, 50%. No Japão é 55%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra é 40% o imposto de herança. Né? E aí você vai dizer, é muito alto. E o problema é que o Brasil ele está querendo ingressar na OCDE, que é uma organização dos países desenvolvidos, né? E para ingressar nesses países, nessa organização, um dos requisitos é que o Brasil equalize no plano internacional e de acordo com os países desenvolvidos a tributação sobre a herança, sobre o patrimônio, né? E para adequar a tributação sobre o patrimônio, né, a esses países, eu vou ter que obrigatoriamente aumentar o imposto sobre a herança e a doação, que são impostos sobre o patrimônio. E, recentemente, nós ouvimos uma entrevista do ministro Haddad dizendo que o rico tem que pagar imposto, né? Nós ouvimos, e aí quando se fala em rico, né, às vezes uma pessoa, o governo pode entender que 500 mil é rico, quem tem 500 mil é rico. Isso é uma questão de interpretação. E nós ouvimos uma entrevista recente também da senadora, ex-senadora, né, agora ministra, Simone Tebet, que a intenção do governo é trabalhar com uma faixa de 30%, aumentar para 30% o imposto de doação e herança. Então, se hoje nós temos um imposto sobre herança de doação de 4% e de herança 6%, o governo quer trabalhar esse aumento de 4% e 6% para 30%. Então, você veja, Rogério, a gente vai ter que dar 30% do que a gente tem para o governo? Não é que vai ter que dar 30%, isso aí ainda está tudo indefinido, né? E também vai variar de acordo com o percentual. Quanto maior o percentual, maior vai ser a alíquota, né? Mas o governo, isso está tudo muito aberto e ele vai estipular o seguinte, através de uma resolução do Senado, é muito simples fazer esse aumento de imposto. O Senado aprova uma resolução, e já tem um projeto de resolução para aumentar esse imposto para 16%, uma resolução lá de 2019, que quer aumentar esse imposto para 16%, né? O governo já está falando em aumentar para 30%. Simplesmente de um dia para o outro, o Senado aprova essa resolução e no dia seguinte, os estados já podem se preparar para aumentar o imposto, que passa a incidir a partir do ano seguinte. Então, possivelmente, esse ano, nós não vamos ter aumento desse imposto, mas para o ano que vem, com certeza, nós vamos ter um aumento. E aí vem a pergunta que a gente comentava. O que a gente pode fazer? Evitar não vai, mas digamos para a gente, pelo menos, não ter uma despesa ou não perder muito. O que a gente pode fazer, Rogério? E uma coisa que eu primo muito, tá? E eu acho que isso é importante a gente destacar aqui.
sempre que as pessoas vêm me procurar, eu quero passar os bens para os meus filhos para evitar o inventário e evitar todo o custo do inventário, né? Eu sempre oriento o seguinte: não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque se você fizer de uma forma, assim, simplesmente doar os bens para os filhos, né, inclusive com reserva de usufruto, você vai perder parcialmente os poderes sobre aquele patrimônio. E nós começamos a estudar e buscar formas, Rogério, de efetivamente conseguir fazer essas doações, essa antecipação de patrimônio, sem que os patriarcas percam o integral poder sobre esse patrimônio. Porque eu acho que o mais importante é evitar que os pais percam poder sobre os bens que eles fizeram, construíram com tanto suor, e muitas vezes podem passar para os filhos e perder o poder sobre esses bens. Então essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, e que nós temos que, dentro do ponto de vista jurídico, encontrar mecanismos para conseguir antecipar essa doação, mas sem fazer com que os patriarcas continuem com pleno poder em relação ao seu patrimônio. Por quê? Por quê, Rogério? Porque, veja bem, eu tenho... meu pai, por exemplo, meu pai, ele construiu tem um patrimônio, né? Esse patrimônio ele construiu com o suor do trabalho dele, né? E da minha mãe, né? Eu não acharia justo ele simplesmente passar esses bens para o meu nome e para o dos meus irmãos, mesmo com reserva de usufruto, em que ele possa continuar recebendo, né? Por exemplo, tem um imóvel alugado, vai recebendo aluguel, aí não tem problema. Agora, se ele tiver uma dificuldade e quiser vender os bens, ele vai precisar da minha autorização, porque eu vou ser o proprietário, ele vai ser só o usufrutuário se ele fizer a doação antecipada, né? E eu tenho que encontrar mecanismos de evitar que, quando ele quiser vender o bem, né, ele possa fazer como se fosse integralmente dele, e não dependa do meu aval. E o que acontece, e eu já vi muitos casos, Rogério, idênticos a esse, em que os pais passaram os bens para os filhos, começaram, por exemplo, a ter problemas de saúde e precisar vender os bens, e não conseguir vender os bens porque os filhos não concordam, eles têm a propriedade e os pais só têm o usufruto, e aí os pais ficam na míngua na mão dos filhos. Então a gente tem que encontrar mecanismos para evitar que isso aconteça. Existe mecanismo? Existe mecanismo. Existe mecanismo sem para isso. Trauma, sem problema de... Exatamente. Tem mecanismo. E assim, existem diversas formas de construir e ferramentas, né, que permitam a gente construir e dar uma segurança para os pais quando querem entregar esses bens para os filhos, sem que eles tenham esse problema. E esses instrumentos, eles variam de acordo com a complexidade do patrimônio. Porque se eu tenho uma casa e um carro, eu quero doar para os meus filhos e ficar com a reserva de usufruto, e se eu tenho 30 imóveis, 10 aplicações financeiras, tenho um seguro de vida, né? Ou seja, tem uma complexidade maior do meu patrimônio, aí são outros instrumentos que eu utilizo. Vou citar um exemplo aqui bem prático para a gente entender. Se eu tenho uma família, os pais têm 2 filhos e eles querem fazer a doação dos bens para os filhos. Tá? Se eles simplesmente fizerem a doação com reserva de usufruto, né, ou seja, doa os bens e fica com os frutos. Então, por exemplo, que ele tenha lá também uma casinha alugada. Né? Então essa casinha vai passar para os filhos, mas os frutos, que são aquele aluguel daquele imóvel, né, que ele doou para os filhos, ele vai continuar recebendo, os pais vão continuar recebendo. Né? Só que o que acontece? Se ele passar por uma dificuldade e ele quiser vender, ele vai precisar da autorização dos filhos, que vão ser os proprietários. Agora, o que nós podemos fazer nesse caso? Digamos que tenha lá um imóvel alugado e uma casa. Ele pode, uma alternativa, né? Ele pode doar
os bens para os filhos, com o encargo, e aí existe a chamada doação com encargo, em que os pais doam o bem ao filho, com o encargo de que eles cuidem deles para o resto da vida. Eles passem um valor mensal para eles pelo resto da vida. A partir do momento em que esse encargo ele é descumprido, o doador, que são os pais, pode vir a reverter essa herança. Então nós temos que dar segurança para os patriarcas, para os pais, de que se acontecer alguma coisa, né, ou seja, se eles se sentirem desconfortáveis com aquela doação que eles fizeram, aquilo possa ser revertido. Certamente, doutor Maurício, muita gente está te acompanhando aí, está se identificando com o que o senhor está falando, porque muitas vezes, eu estou imaginando, vou no natural, os pais hiper bem intencionados, só que de repente, na prática, na vida, não vai ter aquela resposta que ele imaginava dos filhos. Então, para não ter problema na hora de dividir, no caso, que ele se preocupe com ele também. Porque de repente, não, já estou com uma certa idade, vou repassar tudo para os filhos. Não é recomendável passar 100%, então... Pode passar 100%, mas tem que utilizar instrumentos jurídicos que deem a segurança para que ele tenha o controle sobre aquele patrimônio até que ele venha a falecer. Bom, gente, fique à vontade, porque a gente está com muito assunto e já são 8h37 agora e começo a me preocupar porque tem muito assunto. Eu dou uma guinada aqui, se de repente o senhor quiser, que eu vou tentar num cronograma aqui. Qual o melhor regime, que esse assunto também é um programa inteiro, qual o melhor regime de bens de casamento pensando no planejamento patrimonial e sucessório? Bom, essa tem uma resposta, a legítima resposta de advogado, né? Depende. Depende por quê, Rogério? Depende Eu vou te fazer uma pergunta diferente. Eu não quero me incomodar, ponto. Tá, bom. Se você não quer se incomodar, né, eu diria que o melhor regime de bens, que é o que eu tenho aconselhado para todos os meus clientes, é o regime da separação total de bens. Ou seja, cada cônjuge tem o seu patrimônio, cada cônjuge administra o seu patrimônio de forma independente, e inclusive isso pode trazer benefícios caso algum tenha algum problema, né, financeiro que não vá refletir no patrimônio do outro. E quando se fala em separação total de bens, Rogério, o que se imagina? O cônjuge não vai ter direito a nada, né? Isso é uma inverdade. Isso, eu diria, essa pergunta, Rogério, ela é muito importante, e essa explicação também, porque as pessoas têm um conhecimento equivocado, a maioria delas, de qual é os efeitos depois do falecimento da separação total de bens. Quando a gente fala em separação total de bens, dá a impressão de que se um casal, né, é casado com separação total de bens, cada um tem seu patrimônio, digamos que eles tenham 2 filhos, né, e os cônjuges venham a se separar. Se eles vierem a se separar, o patrimônio de cada um vai ficar para cada um. Porém, e esse é um detalhe muito importante que as pessoas muitas vezes desconhecem, é o seguinte: quando eu sou casado com separação total de bens, eu tenho direito à herança se o meu cônjuge falecer, mesmo no caso de separação total de bens. Então, por exemplo, uma pessoa que é casada pelo regime de separação total de bens e ela tenha 2 filhos, digamos que seja o meu caso, eu venho a falecer, a minha esposa e os meus 2 filhos vão receber a herança de forma igualitária, 1/3 para cada um. E o que as pessoas têm em mente? No caso do regime de separação total, a esposa ou o marido, no caso, nunca vai receber nada um do outro. É uma inverdade. Não vai receber se houver a separação judicial. Agora, no caso de falecimento, ela vai ser herdeira. O cônjuge vai ser herdeiro. Então, eu acho que esse é um regime que mais tem sido utilizado nos planejamentos sucessórios, porque dá uma margem de trabalho melhor.
outros regimes, né? Qual é a diferença entre esse e, por exemplo, o regime da comunhão universal de bens, que é o mais comum das pessoas de maior idade? Na comunhão universal, independentemente se foi adquirido antes ou depois do casamento, né? Se eles se separarem ou se vierem a falecer, metade é do cônjuge sobrevivente. E a outra metade é dividida entre a esposa e os herdeiros e os filhos, né? Nós temos também um ponto muito importante a destacar. Recentemente saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à separação obrigatória de bens. O que é a separação obrigatória? Existem pessoas, é o caso de pessoas que têm mais de 70 anos de idade, que elas eram obrigadas a casar, por lei, pelo regime de separação total de bens. E agora, recentemente, questão de um mês, o Supremo disse o seguinte: olha, separação obrigatória, ela é facultativa. Né? Ou seja, se eu tiver 80 anos e casar com uma pessoa de 40 anos, eu posso estabelecer o regime da comunhão, qualquer regime, inclusive a comunhão universal de bens. Né? E essa pessoa vai ter direito, no caso do meu falecimento, de acordo com o regime que eu escolher. Então, a separação obrigatória para quem tem mais de 70 anos passa a ser facultativa e não mais obrigatória. Ô Maurício, eu vou seguindo Vamos aqui, lá. depois precisar voltar, por favor. Testamento, que é outro tema também necessário para a gente abordar. Quando é indicado fazer um testamento? Boa pergunta. Bom, como é que funciona, quais são as partes, né, que nós podemos trabalhar quando se fala em herança, né? A legislação, ela prevê, são termos técnicos aqui, mas eu vou tentar traduzir. Existe a chamada meação, tá? O que é a meação? A meação é a parte que cabe, ou seja, a metade que cabe ao cônjuge. Né? No caso de comunhão universal, metade do patrimônio já é do outro cônjuge. E o que vai ser herdado é a outra parte, né? Que é os outros 50%. Vamos fazer ilustrar num bolo, tá? Eu tenho um bolo. Eu vou dividir esse bolo no meio, tá? Dividindo esse bolo no meio, eu tenho a meação. Então a meação é do outro cônjuge, do cônjuge que sobrevive, né, no regime de comunhão universal de bens. E os outros 50% é o que vai ser objeto do inventário. E é o que os herdeiros obrigatórios têm direito. Quem são os herdeiros obrigatórios? Em primeiro lugar, são os filhos. Se não tiver filhos, quem herda são os pais. Tá? E aí tem uma cadeia, não vou detalhar muito aqui, porque isso aqui não é aula de direito, né? Mas enfim, eu tenho os pais, se não tiver os filhos, quem herda são os pais. E dentro dessa parte que é chamada parte disponível, porque eu tenho a parte obrigatória, né, que eu tenho que obrigatoriamente destinar para os herdeiros, e tem os outros 50%, tem 50% que são obrigatórios e 50% que é a parte disponível. Essa parte disponível eu posso doar para quem eu quiser, eu posso destinar a quem eu quiser. Então, para que serve o testamento? O testamento é uma forma de eu trabalhar a chamada parte disponível do patrimônio. Então, se eu sou solteiro, tá? E eu sou solteiro não, minha esposa faleceu e eu tenho os filhos. Vamos entender que o meu patrimônio é um bolo, né? Desse bolo, 50% desse bolo, metade desse bolo, obrigatoriamente cabe aos meus filhos. Eu não posso doar para terceiros. Agora, os outros 50%, se eu não fizer nada, vai ficar para os meus filhos. Agora, se eu tiver intenção de destinar para outras pessoas, eu posso doar para esses terceiros. E aí que entra o testamento. Porque aí existe a figura do herdeiro testamentário, em que eu posso doar parte do meu patrimônio para terceiros sem que haja ilegalidade alguma. No Brasil é diferente, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Por exemplo, Bill Gates, né? O Bill Gates doou todo o patrimônio dele para uma fundação. No Brasil eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que metade do meu patrimônio obrigatoriamente destinar para os meus herdeiros, né? E aí onde é que entra o testamento? O testamento é um instrumento, Rogério, em que me permite
tratar de duas questões. As questões não patrimoniais, que é, por exemplo, eu posso reconhecer uma relação conjugal através de um testamento. Eu posso nomear curadores e tutores para que administrem o patrimônio de alguém, né, quando eu vier a falecer. Por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui. Eu posso dizer no testamento que eu tenho uma aplicação lá de R$100 mil e quero que quando eu falecer, aquela aplicação fique no nome de tal pessoa e que o rendimento, até o outro herdeiro completar 35 anos, o rendimento vai ser para pagar os estudos dele, né? Então esse é um exemplo muito prático. Eu posso também reconhecer um filho fora do casamento através de um testamento, né? Então existem inúmeras questões que podem ser muito bem tratadas através do testamento. E o testamento, eu diria que é um instrumento que é pouco utilizado. Ele tem uma riqueza tão grande, né? E ele é muito pouco utilizado no planejamento. Mas é também o mesmo assunto que a gente falou no começo. A gente fica a ideia assim que o testamento é só para quem tem grandes fortunas. A gente aprende assistindo desde criança os filminhos só o milionário que tem testamento. Exatamente. E é barato fazer um testamento. É barato, né? Então... Mas em que momento fazer o testamento? Hoje. Porque de repente vai pensar, pô, quando tiver mal, tiver doente, tiver, sabe? Então, por exemplo, a qualquer momento é hora de fazer o testamento, né? Só que as pessoas não param, não se atentam para isso, porque a correria no dia a dia não lhes permite sentar com um profissional e entender a sua realidade e verificar qual é a melhor forma de dar a destinação do seu patrimônio lá na frente. E a diferença, por exemplo, da doação para o testamento é que a doação eu faço hoje e ela tem efeito hoje. O testamento eu faço ele hoje e ele vai começar a ter efeitos a partir da minha morte, né? Então essa é a diferença. Então, Maurício, eu tenho que fazer um intervalo e vamos falar em seguida sobre doação, até para saber qual é a diferença. Porque tem algumas perguntas aqui que são importantes. É aconselhável os pais doarem os bens aos filhos e manterem o usufruto dos bens? Os pais podem doar bens mais para um filho do que perante os outros? É possível doar todos os bens em vida? Existe limite para a doação? Os pais podem doar bens aos filhos e estabelecerem algum encargo ou obrigação? Já comentamos alguma coisa, mas dá para dar uma reforçada que esse tema aqui interessa a todos. Gente, perguntas, dúvidas, liga para cá no 3268-2100, fala com a Vanessa ou envia para a gente pelo WhatsApp 99611-1971, vai para o Facebook Rádio Espaço FM, já tem muita pergunta chegando aqui pra gente questionar o Dr. Maurício. Fica à vontade, o Espaço Livre tem um patrocínio do Restaurante Mangines, Farseg Corretora de Seguros e Oral Unique, odontologia por você, sempre o melhor. Temperatura 21 graus, comemore seu aniversário ou data especial no horário de almoço do Restaurante Mangines. Nas reservas de 6 a 9 pessoas, você pode parcelar em 2 vezes nos cartões. Nas reservas para 10 pessoas ou mais, você pode parcelar em 3 vezes nos cartões de crédito. Mais uma do Restaurante Mangines. Aproveite essa grande novidade. Restaurante Mangines, faça a sua reserva. Rui Barbosa 60A, o telefone 3261-3744. A gente faz o intervalo, continua ligado, a gente retorna em seguida. Você, mulher, mãe, esposa, quando foi a última vez que você sorriu sem se preocupar? Daquele jeito espontâneo, celebrando a vida de frente. Para muitas, isso pode ser um grande desafio no dia a dia. Mas tenha calma. Eu sou a doutora Letícia Pim, da Oral Unique Farroupilha. E aqui você pode transformar todas essas inseguranças em sorrisos confiantes e cheios de vida. Venha recuperar sua autoestima com os implantes dentários. Livre-se da prótese móvel e tenha qualidade de vida. Agende já sua consulta de avaliação pelo 54-3771-5021, repetindo, 3771-5021. Um feliz dia a todas as mulheres. Aqui, o seu sorriso é a nossa prioridade.
Não conte com a sorte. Aqui na Farseg Seguros temos o melhor plano de seguro para você, seja ele residencial, automotivo, empresarial ou demais bens. Seu trabalho vale muito para ser perdido em um incidente. Faça seu seguro. Entre em contato agora pelo WhatsApp 54 999 72 47 79 e 999 96 81 28 e obtenha mais informações. Farseg, a opção certa em seguros. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54 3220 2030. Auto Posto Benvenuti é representante exclusivo no Rio Grande do Sul da linha Off-Road duas rodas dos pneus Maxxis. Pensando em trocar os pneus do seu veículo? Posto Benvenuti tem. Loja de conveniência, troca de óleo do Brax+, lavagem com tecnologia Karcher, líder mundial em equipamentos de lavagem. O programa de olho no combustível da Petrobras Distribuidora garante a qualidade dos combustíveis. Auto Posto Benvenuti, Júlio de Castilhos 1500, fone 3261-4266. Atende de segunda a sábado das 6 às 22 horas. Auto Posto Benvenuti, onde você é sempre bem-vindo. Muito bem, Espaço Livre aqui na Espaço FM. Doutor Maurício, vamos abrir uma janela aqui dentro do intervalo para a gente dar uma agilizada com os ouvintes, que tem muita pergunta e sempre o receio de não conseguir atender. E o objetivo é esclarecer. O programa de hoje não tem pergunta ruim, não tem pergunta difícil. O objetivo é esclarecer um tema que interessa a todas as famílias, enfim. Doutor Maurício, vamos num jogo rápido aí. Até alguns casos não precisa dizer nome, enfim, para não criar algum constrangimento, enfim. A Fernanda, essa aqui não tem problema, gostaria de entender a vantagem e diferença do planejamento patrimonial em relação ao testamento. Tem alguma resposta? Sim. Na verdade, Fernanda, o testamento ele é um dos instrumentos do planejamento patrimonial. Né? Então, por exemplo, a gente tem que entender o que você gostaria de fazer através do testamento. Porque se você quer destinar parte dos seus bens para os seus herdeiros, se você mais para um do que para outro, se você quiser destinar parte do seu patrimônio para alguém que não seja, né, seu filho, né? Aí é possível fazer isso através do testamento. E o testamento é uma ferramenta do planejamento patrimonial. Agora, para entender se o testamento é o melhor instrumento para fazer o que você quer, o ideal seria você consultar um advogado para que ele possa lhe esclarecer, diante do que você quer no seu caso prático, se o testamento é a melhor alternativa, e pode ser. E se talvez o testamento aliado com algum outro instrumento pode ser, encaixando os dois, né, a melhor receita para o seu caso. E eu digo sempre o seguinte, no planejamento sucessório não existe receita de bolo. Ou seja, para determinado caso tem que fazer doação, para determinado caso tem que fazer testamento. Existe uma série de variáveis, né? Quem são os herdeiros, quantos bens têm, qual é a relação que os pais têm com os filhos ou com os herdeiros, uma série de questões que tem que ser analisadas para dizer, ó, nesse caso prático, o que mais se encaixa é isso. Vamos seguindo. Doutor Maurício, gostaria de saber se o pai deu metade das terras para um filho, qual a obrigação dos outros filhos em cuidar dos pais? Boa pergunta. Nós temos que entender como é que foi feita essa doação do pai para o filho desses 50%. Porque se eu tivesse orientado e assessorado nessa doação, eu diria o seguinte, pai, você pode doar os 50% e não mais que isso para um filho, e eu sugiro que você estabeleça um encargo de que ele vai receber a doação com o encargo de cuidar do pai o resto da vida. Se isso não foi estabelecido, né, não há obrigação de esse que recebeu
os bens maior do que os demais de cuidar dos pais. Todos têm a mesma obrigação de cuidar dos pais, caso não tenha sido nessa doação estabelecido o encargo de que ele recebeu esse imóvel com o encargo de cuidar dos pais. A Sandra, quando se aplica usufruto e quais os benefícios? Bom, o usufruto é uma excelente ferramenta, né, para poder perfectibilizar e operacionalizar o planejamento sucessório. Ele se aplica para bens, qualquer tipo de bens, bens móveis, bens imóveis. E, por exemplo, eu acho que é muito importante destacar, que é o que eu já falei antes, e vou reforçar aqui, se os pais fizerem uma doação de algum bem com usufruto para o filho, estabeleçam um encargo de que esse filho deverá cumprir determinadas obrigações perante os pais, ou seja, cuidar deles o resto da vida, repassar um valor mensal, se for objeto de aluguel esse imóvel, né? Repassar para os pais e fazer com que os pais tenham a segurança de que eles podem permanecer no controle desses bens caso aquele encargo seja descumprido. Então é uma excelente ferramenta. Inclusive, Rogério, para empresas é possível fazer a doação das cotas da empresa, e aí os pais eles vão continuar na administração dos bens exatamente da forma como eles teriam hoje se não tivesse sociedade. Então, fazer, por exemplo, o usufruto das cotas é uma excelente ferramenta. Claro que tem que observar determinados critérios e restrições, e o cuidado é muito grande, porque se for pecado em algum detalhe, os pais podem não ter essa administração e esse controle que tanto é importante que eles tenham. Aline pergunta, doutor Maurício, gostaria de saber mais sobre usufruto. Quem faz usufruto após o falecimento do proprietário precisa fazer inventário? Boa pergunta. Então, por exemplo, se os pais têm uma casa, só uma casa, e doam para os filhos com reserva de usufruto. No momento em que esses pais falecerem, automaticamente se extingue o usufruto e a propriedade como um todo fica consolidada em nome dos herdeiros. Então, quem tem, por exemplo, alguns imóveis com usufruto, com o falecimento dos patriarcas, né, não precisa fazer inventário, porque automaticamente o usufruto se extingue e passa integralmente a propriedade para o nome dos herdeiros. Steve pergunta, se a pessoa não tem filhos e pretende doar seus bens após morte para entidades assistenciais, carentes, enfim, qual a melhor forma? E tem impostos sobre? Bom, eu diria o seguinte, se o casal não tem bens, né, e querem que depois do seu falecimento os bens fiquem para uma determinada entidade, eu sugiro fazer isso através de testamento, porque se fizer a doação agora, mesmo com reserva de usufruto, vai incidir impostos agora, né? E aí o que eu acharia recomendável, né, é que se você quiser doar para alguma entidade, estabeleça isso num testamento, ao invés de fazer a doação. E aí, a partir do momento em que você falece, né, esse testamento ele vai ser executado, e aí sim, esses bens vão passar para o nome dessas entidades. Aqui o ouvinte, se faço usufruto para um filho, ele pode me tirar do terreno? Não. Se você doa o terreno para um filho, ele não vai poder tirar você do terreno, da sua casa, né? O problema que eu vejo aí, pensando lá na frente, é se esse pai precisar vender essa casa e comprar uma casa menor porque ele precisa de dinheiro para se manter. E aí ele não vai conseguir vender essa casa se não tiver a bênção do filho, ou seja, a autorização do filho. Porque quando eu tenho um imóvel que tem o proprietário e o usufrutuário, para vender o imóvel eu tenho que ter a concordância dos dois. E o filho pode dizer, não, eu não quero vender. E aí o pai não tem o que fazer.
Então, por isso que eu digo, a questão da doação com encargo, ela é muito importante. Seguindo, usufruto é viável na separação dos bens? A Ivete pergunta. Não dá para entender muito bem, não consegui compreender, Ivete, o teu questionamento. Depois tu pode até me mandar por e-mail aí para poder talvez te esclarecer. O usufruto não vai ter efeito aí em relação à separação. Então, por exemplo, estou pensando aqui num caso prático. Digamos que eu seja casado, né? Estou casado com a minha esposa, a gente doa um imóvel com usufruto para os nossos filhos, né? O fato de a gente se separar não vai alterar a doação com usufruto, não vai reverter em função da separação. Então, a separação não vai interferir em nada na questão do usufruto. Gostaria de saber, doutor Maurício, se no caso, meu pai pode pôr 50% das terras para um filho apenas, sabendo que ele tem 5 no total. Pode. O que acontece? A gente comentou antes, e até vamos fazer a ilustração de novo, eu tenho um bolo, né? Meu patrimônio é um bolo. Eu vou dividir esse bolo no meio. Metade do bolo, obrigatoriamente, ele tem que ser destinado, mesmo em vida, né? Eu não posso destinar para terceiros que não sejam os meus herdeiros. Agora, os outros 50% do bolo, que é a chamada parte disponível, é um termo legal, né? Os outros 50% do bolo, eu posso doar para um filho só. Eu posso doar para o mendigo que passa aqui na frente. Eu posso doar para o Rogério. E não tem ilegalidade nenhuma nisso. Agora, 50% eu não posso doar para quem não seja os meus herdeiros. E os outros 50% eu posso doar para quem eu quiser. Valendo observar, Rogério, isso é muito importante, que eu não posso doar todo o meu patrimônio. Se eu quiser doar metade para os meus filhos já, né, e a outra metade quero doar para um filho só especificamente e ficar sem nada, isso não é legal do ponto de vista jurídico, né? Por quê? Porque eu tenho que doar, eu posso doar o meu patrimônio, mas eu tenho que ter obrigatoriamente um patrimônio suficiente para a minha subsistência até o fim da vida. Se eu fizer alguma doação que atrapalhe isso, essa doação ela passa a ser ilegal. Dar um imóvel de presente para um filho não paga tributação, doutor Maurício? Interrogação. Não doação e sim dar de presente, isso procede? Dar de presente é a mesma coisa que doar, tá? Porque o que é a doação? A doação é a cessão, né? Eu estou cedendo gratuitamente um bem para uma pessoa. Essa cessão gratuita, ou seja, ceder gratuitamente para uma pessoa, isso nada mais é do que uma doação. Vai pagar? Vai pagar imposto. Aqui, ouvinte, meus pais têm um terreno em Farroupilha e 2 terrenos em Iraí. A minha mãe faleceu. Minha irmã foi morar no terreno de Farroupilha e não quer mais dividir comigo e com nossos irmãos. Somos em 6 irmãos. Ela te pede alguma informação, alguma orientação. Aí precisaria também entender, para responder essa pergunta, eu até sugeriria consultar um advogado, precisaria entender qual é o regime de bens do casamento de cada um dos herdeiros, precisaria saber há quanto tempo a irmã está morando, né, nesse imóvel, né? Mas assim, em linhas gerais, o fato da irmã estar morando nesse imóvel, né, ou estar utilizando esse imóvel que é dos pais, né, não faz com que ela tenha mais direito à herança do que os demais, né? Então a herança ela tem que ser dividida de forma igualitária entre todos, exceto se os pais, por exemplo, destinarem por testamento que uma parte maior, uma fatia, fique para essa irmã. O Vitor pergunta, doutor Maurício, é mais vantajoso a doação ou a venda para os filhos? É importante essa pergunta do Vitor para a gente clarear um aspecto muito importante. Na doação existe imposto e na venda não existe. Então, por exemplo, eu quero doar os bens para o meu filho e aí para não pagar imposto eu vou fazer como compra e venda para o meu filho. Né? Meu filho não trabalha,
meu filho é menor de idade, eu vou fazer uma venda para ele. Só que, para eu poder fazer a venda, ele tem que ter o que se chama de origem. Ele tem que ter recursos para me pagar por essa venda, né? E isso tem que ser muito bem documentado. E se eu não tiver essa origem para pagar, o meu filho não tiver origem, não tiver dinheiro para pagar esse imóvel, essa compra e venda, se ela for feita como compra e venda, na verdade é uma simulação de uma doação. E o fisco, no caso, tomando conhecimento desse fato, pode vir a cobrar o imposto com multa, inclusive. Mas se o filho é maior de idade, trabalha e tudo mais. Se o filho é maior de idade, ele tem recursos para comprar esse imóvel do pai, perfeitamente. A ouvinte te pergunta, aqui um caso bem particular, mas pode ser de várias. Sou viúva e casada pela segunda vez. Meu atual esposo tem um imóvel que vamos deixar para a filha dele. Nós estamos comprando um terreno que vamos construir. Quero que fique apenas para mim, sem a minha enteada passar a ter direito. Há condições? Aí nós temos que entender quanto é que vale cada imóvel, né? Eu não sei se são quantos imóveis são, né? Se ela quer essa que eles vão construir que fique para ela, né? Digamos que essa casa que ela quer construir e fique para ela, é perfeitamente possível. Mas aí nós temos que verificar qual é o valor da avaliação dessa casa, que eles vão, esse patrimônio que eles vão ter, e qual é os bens que vão ficar para a filha do marido, né? Que é viúvo, que é do antigo casamento. E aí nós temos que verificar o que é de um, o que é de outro, o que foi construído na constância, talvez seja uma união estável, tem que entender se é união estável ou casamento, né? Porque se ele é viúvo, ele pode ter casado de novo. Então aí tem que ver o regime de bens, né? Então existe uma série de questões para serem avaliadas, mas assim, ó, genericamente, sem ter maiores dados, não há nenhum impedimento de que a casa, que fique acordado que a casa fique para ela, e o outro imóvel, né, fique para outra filha, mas aí depende dos valores, né, que valem a casa ser construída e esses outros imóveis, para ver se de repente não vai ultrapassar a parte da herança e se fica dentro da parte disponível do que o marido, né, dela, que é viúvo, poderia dispor. A dona Odete pergunta: Dr. Maurício, tenho um único filho, como devo agir para que no futuro ele não precise se incomodar com os assuntos que a gente está abordando? Pois o que é nosso é dele, mas como deixar tudo certinho? Então eu entendo a preocupação da ouvinte. Ela quer que do patrimônio dela, né, que com tanto suor construíram, querem que fique para o filho. E se o filho casar... A frase aqui, o que é nosso é dele. Exatamente. Mas como encaminhar isso certo? Então aí tem que ser analisada a questão, não sei se o filho já casou ou não, se não casou, eu sugeriria casar com separação total de bens, né? Teria que elaborar um pacto antinupcial, né, com determinadas disposições que preveja, né, bem clara essa separação de patrimônio, e também o que cada um vai participar, né, nos frutos do que eles forem construídos em conjunto, mas existem formas jurídicas de garantir que o que é dos pais fique só para o filho mesmo e não seja comunicado com a esposa. O Marcelo pergunta: minha mãe comprou um terreno ao lado do dela, onde ela já tem, ela comprou um terreno, que era do irmão dela, no caso o tio do Marcelo. A compra foi há muitos anos atrás, só tinha contrato de compra e venda. Agora estamos legalizando esse terreno na prefeitura. Já tem matrícula atualizada e está em processo final de legalização pelo formato do REURB. Eu construí nesse terreno há 12 anos atrás. Qual a melhor maneira para, após a legalização do terreno por parte da minha mãe, para passar ele em meu nome? Terei de pagar algum imposto? E pede qual o melhor caminho. Aí teria que ver se o terreno ele foi adquirido efetivamente pelos pais, né, comprou do tio, né, eu não sei se ele tem irmãos,
né? Isso é um ponto muito importante, porque se ele não tiver irmãos e for, por exemplo, filho único, né, os pais podem doar, né, esse terreno, fazer a doação do terreno, onde ele está construindo a própria casa, e inclusive avaliar até a possibilidade de os pais doarem sem reserva de usufruto, né, porque ali é a casa do filho, né, enfim. Mas se ele tem irmãos? Se ele tem irmãos, né, aí temos que analisar o seguinte, temos que ver se esse terreno é o único bem que pertence aos pais. Se for o único bem que pertence aos pais, se ele tiver, por exemplo, um irmão, né, metade desse terreno cabe ao outro irmão. Então ele vai ter que negociar com o outro irmão, ou comprar parte do irmão, ou fazer com que o irmão, que até fazer com que o irmão consinta na doação, até nem dá, porque ele vai tá havendo uma doação de uma parte maior do que previsto legalmente, aí não dá. Então, talvez, aí eles vão ter que negociar, né, com o irmão, né, como fazer, de repente dar um outro imóvel, enfim. Mas a questão de imposto, agora que vai legalizar, ele vai ter que pagar imposto? Se ele conversar com os pais, e ele acordar com os pais, né, de que esse terreno vai ser doado para ele agora, né, aí vai haver a incidência do imposto sobre doação. E eu sugiro, é Marcelo, né? Marcelo. Eu sugiro ao Marcelo que faça isso esse ano, né, porque se ele deixar para o ano que vem, possivelmente vai haver um aumento da carga tributária, né, e aí ele vai ter que pagar mais para poder receber em doação. Fechar a rodada, depois de fazer um intervalo rápido, tem mais aqui, tem mais assuntos. A Débora, doutor Maurício, o único imóvel da família é um apartamento comprado no programa Minha Casa Minha Vida, nível 2, em 2018. A pergunta, pode ser penhorado por um terceiro banco para pagar uma dívida de um empréstimo pessoal que foi feito em 2003? O único bem de uma família, segundo a lei, não é impenhorável? Interrogação. Detalhe, esse apartamento de família, único imóvel da família, está financiado pela Caixa em 26 anos. Um terceiro banco pode tentar tirar de mim esse apartamento? A residência, né, é um bem de família e o bem de família é impenhorável. Ela própria mesmo respondeu a pergunta, né? Então, única hipótese é se ela não pagar a dívida que originou esse financiamento, né, com a Caixa. Aí sim, aí ela pode ter problema. Porém, se for uma dívida, por exemplo, com outro banco, essa dívida não pode, por essa dívida não pode ser tomado esse bem, porque o imóvel residencial é impenhorável. Vamos fazer um intervalo rápido, a gente retorna em seguida aqui no Espaço Livre. Tem um montão de perguntas que acabou de chegar também aqui e a gente vai até as 9h25, temos tentado invadir tanto. Fique à vontade, tá, gente? O objetivo é informar. O tema principal do programa hoje com o Dr. Maurício aqui na Espaço FM, planejamento patrimonial e sucessório, para ver como interessa e como envolve todos nós. 9h13, Restaurante Mangines, Farseg Corretora de Seguros e Oral Unique. Lazaria, super qualidade, variedade, atendimento de primeira que você vai encontrar. Ofertas imbatíveis para este final de semana no Super Lázaro com quantidades limitadas. Leite integral Clara 1 litro pelo Clube de Ofertas, R$ 3,69. Que boa 5 litros pelo Clube de Ofertas, R$ 10,99. Farinha de trigo Nordeste 5 quilos pelo Clube de Ofertas, R$ 12,99. Margarina Doriana 500 gramas pelo Clube de Ofertas, R$ 4,99. Sabão em pó brilhante sem perfume, 1,6 kg pelo Clube de Ofertas, R$ 14,99. Neste final de semana, festival de bebidas no Super Lázaro. Super Lázaro, aqui tem tudo de bom pra você. 9h14. Baixe agora o aplicativo Rádio Espaço FM, o app dos melhores ouvintes. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e fique conectado. Disponível na Google Play e Apple Store.
9h14 aqui no Espaço Livre, Fruteira do Parque chegando às 20, estamos com 21 graus, chegando com ofertas para hoje, chuleta bovina R$ 36,90, meio da asa R$ 26,90, salsichão Borussia R$ 25,90, capa de colchão mole R$ 37,90 o quilo, Fruteira do Parque, Barão do Rio Branco 460, ligue qualquer informação 3268-2150, Fruteira do Parque. Dr. Maurício Bianchi com a gente aqui na Espaço FM, no Espaço Livre. Doutor Maurício, a gente já falou aqui de vários temas, testamento, a questão do melhor regime de bens de casamento. Dá um toquezinho ou um toque mais amplo aqui sobre plano de previdência complementar. Pensando na sucessão, quais os benefícios de fazer uma previdência privada? O que tem a ver, hein? Bom, Rogério, a previdência privada, eu até aconselho para pessoas que têm um patrimônio um pouco maior, né? Não, claro, até para qualquer pessoa, mas enfim, para fins de planejamento sucessório, talvez seja aplicável para as pessoas que têm um patrimônio mais considerável. O que é o plano de previdência privada e quais são as vantagens? No plano de previdência privada nós temos duas modalidades, o PGBL e o VGBL. Né? É uma traduzida. O PGBL é um programa, tá? Programa gerador de benefício livre, né? E que ele permite, quando eu faço a aplicação, é como se fosse uma aplicação financeira. Em vez de aplicar num CDB, aplicar na poupança, né? Eu vou aplicar no plano de previdência privada e aí vamos separar e distinguir. O PGBL, ele me permite fazer, tudo que eu contribuo mensalmente, ele permite deduzir da declaração do imposto de renda pessoa física. E ele tem uma alíquota fixa sobre os rendimentos. Né? Então eu vou pagar lá quando eu resgatar, né, sobre os rendimentos. E se forem, no caso, os meus herdeiros, né, eles vão resgatar lá quando eu vier a falecer. No caso de planejamento sucessório, o mais indicado é o VGBL, né, com V de Vitória, né, VGBL. Por quê? Porque o VGBL já tem decisões judiciais de que não há tributação sobre a herança. Então, quando o patriarca vier a falecer, os herdeiros vão receber esse recurso, vão poder resgatar esse recurso lá no final, sem a incidência do imposto sobre doação. Qual é o ponto negativo do VGBL? É que a tributação é progressiva, ela começa com... é regressiva, ela começa com 35% e vai reduzindo lá, podendo chegar a 15%. Então, se eu fizer essa aplicação agora e falecer, né, daqui 6 meses, 1 ano, a tributação ela vai ser bastante elevada. Né? Mas, por outro lado, eu não vou pagar o imposto sobre doação sobre esse valor que eu receber. E qual é o benefício da previdência privada? E aqui eu acho o ponto mais importante desse instituto, desse instrumento jurídico, é porque isso te dá uma garantia, Rogério, dá uma garantia para os herdeiros deles terem recurso, inclusive, para pagar as despesas do inventário, caso eles não queiram fazer um planejamento sucessório antecipado. Então, por exemplo, a pessoa falece, os pais falecem, e o VGBL, eu vou lá e resgato automaticamente como herdeiro, né? E vem para minha conta esse valor. E com esse recurso eu consigo pagar as despesas de inventário. Então é uma excelente ferramenta, né, a ser utilizada. Então parte do seu patrimônio, para quem tem um patrimônio relativamente considerável, seria interessante destinar para um plano de previdência complementar sob esse aspecto. Eu vou partir por causa do tempo aqui para outro tema. Se tiver dúvida, aí vão perguntando, fica à vontade. Sobre holding que a gente falou no começo. Muito se fala em criação de holding. Como ela pode ser utilizada no planejamento sucessório? Em que casos é aconselhável ter uma? Tá, perfeita pergunta. Bom, hoje a holding ela está muito em evidência, né? O que se fala em holding.
Só que um aspecto que eu quero considerar é o seguinte, muito se fala em holding no sentido de blindar patrimônio, né? Constitui uma holding, coloca todos os bens ali dentro, vai blindar o seu patrimônio. Isso é uma inverdade. Inclusive tem blogueiros aí, advogados que mencionam nas redes sociais, constitua a sua holding em 15 minutos, né? Isso é uma falácia, isso não tem. A holding ela tem que ser construída milimetricamente de acordo com o cenário de cada família, porque existem inúmeras cláusulas que eu posso colocar na holding, existem inúmeras formas de eu construir a holding para que lá na frente ela tenha uma eficiência operacional e tributária. E quais são os benefícios? E aí eu destaco que a holding é um excelente instrumento para planejamento sucessório. Eu consigo reduzir a carga tributária dos aluguéis, por exemplo, quem tem aluguel, hoje paga na pessoa física 27,5%. E com a holding, eu consigo reduzir para 14,5% esse imposto sobre os rendimentos, né? Então, é um excelente instrumento para, desde já, propiciar uma economia tributária. Além disso, através da holding, eu consigo, tendo todo o meu patrimônio no guarda-chuva da holding, integralizado na holding, eu consigo doar a holding para os meus filhos e os meus herdeiros, de forma a que eu não perca nem 1 centímetro, nem 0,5% do direito que eu tenho em administrar e fazer o que eu quiser com o meu patrimônio. E a partir do momento em que eu falecer, automaticamente o meu patrimônio passa a ser dos meus filhos sem eu precisar fazer absolutamente nada. Então, é um excelente instrumento para operacionalizar, só que, é o que eu digo, tem que ter muito cuidado com a holding, porque na construção dela envolve todos aqueles aspectos que eu comentei. A gente tem que entender de direito de família, tem que entender de contratos, tem que entender de direito das sucessões, a gente tem que entender de direito tributário, tem que entender de contabilidade. E algum errinho nesse processo pode botar em xeque toda a economia tributária que eu estou buscando e pode colocar em risco, inclusive, o que é o objetivo, que é me manter integralmente no controle do meu patrimônio. Que eu acho que isso é o mais importante. Então, tem determinadas cláusulas restritivas, cláusulas especiais que têm que ser previstas no contrato social ou no estatuto, né, da sociedade, que permitem que eu tenha efetivamente o controle total sobre esse patrimônio e consiga propiciar uma economia tributária muito vantajosa em relação aos bens. Quando é que o senhor recomenda a criação de uma holding no caso? Em que momento, em que caso? Ou quais os casos? Boa pergunta. O que eu diria? Cada caso é um caso. É difícil eu dizer o seguinte, nesse caso é recomendável a holding. Mas vamos tentar responder a pergunta. Eu diria assim, que um patrimônio acima de R$1 milhão talvez seja aconselhável, que tenha rendimento de aluguéis, né? Ou também mesmo não tendo rendimento de aluguéis, dependendo da configuração da família, como os filhos são casados, né? Qual é a expectativa dos pais, o que os pais querem em relação aos bens que aconteça quando eles venham a falecer. Aí, dependendo do caso, mesmo não tendo aluguel, é aconselhável constituir a holding. Porque a gente tem que fazer também uma análise do seguinte, a holding ela vai gerar um custo mensal, né? Porque é uma empresa, vai ter que ter contabilidade, então a gente tem que analisar caso a caso, né? Quando é aplicável. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui hoje. Quando a pessoa já está numa idade mais avançada, né? Mesmo não tendo aluguéis, talvez seja interessante constituir a holding, né? Porque vai ter um custo, né, para manutenção dela, mas a economia tributária que vai dar até o falecimento dos patriarcas, ela é muito maior. A segurança que ela nos dá, vale a pena o investimento. Vale a pena o investimento.
Doutor Maurício, vamos no pique aqui, que não vai dar tempo, mas vamos tentar o máximo possível aqui. Agradecer a audiência aqui, o prefeito Fabiano Feltrin está nos ouvindo. Prefeito, um bom dia. Ele manda um recado aqui, envia um recado. Um abraço a um dos melhores profissionais da área do Brasil inteiro. Farroupilha tem orgulho de ter um escritório de advocacia deste quilate. Programa enriquecedor. Parabéns pela oportunidade de proporcionar um programa deste nível, prefeito Fabiano Feltrin. Eu queria agradecer o nosso prefeito Fabiano pelas palavras e também aproveitar aí, Rogério, para parabenizar ele pelo evento aí de quinta-feira, a palestra na SIX. E isso demonstra, inclusive, Rogério, que o prefeito ele tem uma gestão compartilhada. Na palestra que ele fez, ele abriu espaço para todos os secretários, né, exporem o seu trabalho, o que demonstra que ele não, na verdade, ele quer dividir os louros, né, do trabalho dele com quem efetivamente participou e teve a competência de auxiliá-lo. Aqui o Hilário Antônio Lovato. Quero deixar os parabéns ao Dr. Maurício pelo excelente programa e dizer que tenho orgulho de ser colega do Dr. Maurício. Hilário Lovato. Muito obrigado, doutor Hilário. Tenho certeza de que a recíproca também é verdadeira. Gente, vamos no pique aqui tentar dar uma resolvida aqui. Tenho uma filha, está junto... Tenho uma filha, ponto. Ela está junto com um homem há 8 anos e eles têm filhos. Quando eu falecer, ele vai ter direito ao que eu tenho? Não, ele não vai ter... na verdade, quem vão ser os seus herdeiros, né, vão ser os seus filhos. Né? Então, por exemplo, digamos que ele venha a falecer hoje, quem vai herdar, se ele tiver só essa filha, vai ser só essa filha. Agora, voltamos para o regime de bens. Se ele for casado com essa filha, o genro, né, for casado com a filha dele, pelo regime de comunhão universal de bens, esse genro dele vai ter direito. Se for casado pelo regime de comunhão parcial de bens ou pelo regime de separação total de bens, ele não vai ter direito a esses bens, a não ser que a filha depois venha a falecer. Aí, independentemente do regime de bens, ele vai ser herdeiro. Aqui o ouvinte pergunta: eu tenho uma casa muito pequena, aonde moro, criei 2 filhos que era da minha esposa, que já faleceu. Eles têm direito à casa onde eu moro? Desculpe, como é que é? Ele tem uma casa, aqui colocou um detalhe, uma casa muito simples, criei os 2 filhos que era da esposa que ele estava, no caso. Ela já faleceu. Os filhos têm direito a essa casa? Depende, eles teriam que analisar também porque eles, em tese, não são herdeiros dele, né? Então, por exemplo, se ele tiver outros filhos, né? A princípio é que não tem. Não tem. E tem que analisar também quem construiu essa casa. Se a esposa falecida auxiliou na construção da casa ou estava junto com ele em união estável quando eles construíram a casa, em tese, em relação à parte dela, eles teriam direito, né? Aqui o ouvinte pergunta: Dr. Maurício, gostaria de saber se houver traição por parte de um cônjuge e outro for embora da casa, qual o direito das divisões de bens? Quem traiu tem direito e os filhos maiores de idade têm direito? Bom, aí a gente não está falando... Os filhos, né, vão ter direito quando eles vierem a falecer, né? Que os filhos vão ter, se não fizerem uma partilha de bens. Em tese, o fato de ter havido traição, né, isso não altera a divisão de bens entre eles, né? Só para repetir, se tem traição... Não vai. Aí tem que separar e, inclusive, fazer a separação oficialmente e fazer a divisão de bens entre eles. Aqui o ouvinte pergunta: Dr. Maurício, qual grau de patrimônio já torna a holding patrimonial financeiramente vantajosa? É o que eu comentei antes. A gente tem que ver se tem... Em primeiro lugar, analisar se tem receita de aluguel, né? Digamos que tem a receita de aluguel, já começa a partir para uma análise para ver se é vantagem ou não. Segundo, nós temos que verificar quais são as preocupações
né, desse patriarca em relação ao futuro do patrimônio dele. Dependendo das preocupações dele, eu posso dizer o seguinte: olha, não faz a holding, que isso vai gerar gastos, talvez agora não seja o momento, ou posso dizer, não, agora é o momento propício para fazer. Por que eu digo isso, que é difícil de responder? Porque a gente tem que entender todo o contexto familiar e patrimonial para discutir e decidir em conjunto com o dono do patrimônio, né, se para ele é interessante gastar, ou seja, investir aquele valor na constituição da holding ou não. Muitas vezes eu posso entender que não vale a pena, né, e ele entender, não, mesmo que vai ter o custo, eu quero fazer por isso, diante do quê? Diante do que a gente verificar do contexto familiar e patrimonial que ele tenha. Quando usar holding familiar? Já respondeu, só vou dar uma frisada aí. Sim, a holding familiar, só reprisando, ela é utilizada quando a pessoa tem um patrimônio, né, razoável. Eu não aconselho fazer uma holding, por exemplo, Rogério, quando eu tenho um apartamento e um carro, né? Porque vai dar muito custo, vai ter uma despesa mensal e talvez não seja interessante. Agora, pode ser que nesses casos seja aconselhável a holding. Eu vou citar um exemplo. Digamos que esse apartamento e o carro, né, seja numa pessoa de idade, né, que a probabilidade dele vir a falecer, né, é em curto prazo, talvez seja interessante constituir a holding, inclusive pensando no aumento da carga tributária que vai vir agora em relação a doação e herança no próximo ano. E aí, a gente tem que analisar valores. Tem que colocar na mesa, avaliar valores, né, quanto vale, qual é a avaliação daquele imóvel, e aí começar a fazer cálculos para poder, dentro de todas essas outras circunstâncias, entender e recomendar ou não a constituição da holding. Eu vou ter que dar reta final aqui, e os ouvintes vão entender, porque a gente está passando do tempo, e o doutor Maurício pode receber um convite aqui também durante a semana, puder voltar para a gente, tô à disposição, ficar alguns temas que a gente não conseguiu. Perfeito. Aqui uma pergunta: meu pai faleceu há 8 anos, não fizemos o inventário, ainda minha madrasta mora lá, e ele já tinha tudo. Botam tudo junto aqui, vamos tentar dividir. Meu pai faleceu há 8 anos, não fizemos o inventário. Ainda minha madrasta mora na residência. Ele já tinha tudo o que tem com a minha mãe. Teve um filho com a minha madrasta. Ele teria direito só da parte do meu pai, e ela não tem os meus irmãos faleceram. Aqui já vou ter que. É difícil. É difícil, né? É colocado na corrida aqui. Peço desculpa, depois a gente vai atrás. Sou filho único, aqui já é outra pergunta. Pai já falecido. A mãe está acamada, mas lúcida. Tenho procuração. Abraço pública para evitar muitos gastos. Posso vender para mim mesmo, ou qual a melhor alternativa? Tenho procuração pública. Quando o pessoal escreve aqui, escreve direitinho, por favor. É assim, ó, quando, digamos, tem um único filho, né, a mãe é acamada, ele tem procuração para gerir todo o patrimônio da mãe. Na verdade, ele né, poderia, aí tem que ver o caso aí, se até tabelião faria a escritura, doar para ele mesmo, né, o patrimônio. Só que ele tem que doar o patrimônio que uma parte fique em nome da mãe ainda para manter o sustento dela até o falecimento. Por quê? Porque é proibido, como eu comentei antes, segundo a lei, simplesmente doar todo o patrimônio, né, do patriarca para os filhos. Doutor Maurício, passando aqui 9h34, só para o ouvinte ter uma ideia, eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Isso aqui tudo de pergunta aqui, folhas completas aqui que a gente não conseguiu formular. Doutor Maurício, durante as semanas puder voltar aqui, para a gente fazer um ping-pong aqui,
para não deixar, porque o assunto rendeu. Eu tenho um tema aqui para a gente fechar e vou te deixar a critério, doutor Maurício, de assuntos que a gente não conseguiu abordar. Por exemplo, protocolo familiar e acordo de sócios. Tem a necessidade de dar uma ampliada, alguma coisa, uma palhinha? O protocolo, só para te dar uma pincelada do que é, né? O protocolo familiar é um excelente instrumento para quem tem empresas familiares, né? E através dele eu posso estabelecer diretrizes e regras para que, por exemplo, vou citar um caso aqui, haja restrição para o ingresso de herdeiros na sociedade. Né? Eu posso estabelecer no protocolo de familiar que quando um filho quiser ser sócio da empresa, ele tenha obrigatoriamente que casar por um tal regime de bens. Eu posso estabelecer, através do protocolo familiar, que vai haver uma distribuição de recursos para um determinado sócio, né, por tanto tempo. Então existe uma série de mecanismos que podem ser utilizados para regrar a questão da sociedade. E o acordo de sócios, ele regula, também é aplicável às empresas familiares, ele regula a forma de votação, né, a forma de distribuição de lucros e uma série de outras questões que regulam a vida da sociedade e a relação entre os sócios. Isso aí também, cada um desses temas aí pode ser objeto de uma hora de fala aí, mas como a gente tem pouco tempo aqui, é difícil da gente aprofundar, né? Tem uma pergunta que foi enviada aqui com antecedência, eu não fiz aqui. É o Adair do Lindóia. Ele tem uma filha com síndrome de Down. Ele tem preocupação com o futuro dela quando ele partir. Como assegurar, digamos, o futuro de uma filha deficiente, no caso com síndrome de Down, no caso do meu falecimento, ele pergunta. Excelente pergunta. O que eu sugiro, Adair, se você tem mais de uma filha, é só uma filha? Ele cita só uma filha. Se ele tem só uma filha, o que eu acho que seria interessante ele fazer é elaborar um testamento e nomear um tutor para que administre o patrimônio que ele deixar para essa filha com síndrome de Down. Então essa pessoa, a partir do falecimento dele, vai ter o poder de gerenciar o patrimônio, né, de acordo com os interesses da pessoa tutelada, que no caso é a filha dele. Tom Maurício Bianchi, 9h37, passei demais aqui, te agradecer muito. Um recado teu final, por favor. Bom, o que eu, dentro do contexto do que nós falamos, Rogério, o que eu gostaria de destacar? Quando a gente fala em planejamento patrimonial e sucessório, qual é a maior preocupação que eu tenho em relação à realização do trabalho? É fazer com que os patriarcas, os pais que construíram com tanto suor o seu patrimônio, eles permaneçam na integral administração do seu patrimônio até que eles venham a falecer. Então, pode ser antecipada, né, a herança, né? Existem formas para isso, mas o que eu acho mais importante é fazer com que os pais permaneçam integralmente na administração do patrimônio, porque são eles que construíram, né, Rogério? São eles que têm que usufruir, e se sobrar alguma coisa, que eu acho que eles têm que aproveitar e eles têm que fazer uso do que eles tiveram e construíram, se sobrar alguma coisa, que isso fique para os filhos, mas se sobrar, e enquanto eles estiverem vivos, que eles possam usufruir integralmente do seu patrimônio. E até eu gostaria de fechar aqui a nossa discussão com um ditado que eu sempre repriso aqui nas minhas palestras que eu falo sobre o tema, que é o seguinte: o planejamento patrimonial e sucessório, ele tem que ser elaborado para que nós evitemos que aconteça o seguinte: pai na coluna empresarial, filho na coluna social e neto na coluna policial. Nós temos meios de fazer com que isso se evite. Nós temos que trabalhar juridicamente para que isso aconteça. Trabalhar de várias formas. E quando a gente fala em gerações, essa é uma realidade.
desse ditado, e o que nós temos que fazer é tentar evitar que isso aconteça nas nossas famílias. 9h30, eu vou te pedir para repetir a frase no início. Como é que a família é feliz somente? Não, família só não incomoda no porta-retrato. Essa é outra. E até, Rogério, para finalizar, eu não sei se tem interesse aqui, mas eu elaborei um guia prático de planejamento sucessório em empresas familiares, né? É mais conceitual, não tem exemplos práticos, mas isso aí dá uma ideia de uma reflexão do que as pessoas podem começar a pensar, né? Como podem operacionalizar o seu planejamento. Se alguém tiver interesse, pode me mandar pelas redes sociais, pode me seguir, o meu Instagram é Maurício Bianchi, o Facebook também, Maurício Bianchi, aí me mandam um oi lá, eu quero lá o guia, que daí eu encaminho aí para que as pessoas tenham uma ideia geral aí do que é um planejamento. Não tem lá dicas profundas, é mais uma contextualização genérica, mas eu acho que já dá uma ideia para as famílias começarem a pensar. E eu digo o seguinte, procurem um advogado da sua confiança, né, que tenha conhecimento em todas essas áreas, um profissional competente que tenha a sensibilidade de entender a realidade da sua família, entender que o patrimônio é dos pais e consiga operacionalizar isso da melhor forma. Dr. Maurício Bianchi fez o Espaço Livre de hoje, que você pode assistir também a hora que você quiser no canal do YouTube, tá no Facebook também, tá no aplicativo da Espaço FM. O pessoal também aqui enviando um grande abraço a toda a equipe da Bianchi Associados. Muito obrigado. Agradecer Restaurante Mangines, Farseg Corretora de Seguros e Oral Unique. O JG vai comandar agora o Shopping Show, temperatura 21, tempo nublado. A gente retorna ao meio-dia. Excelente sábado. Espaço Livre volta no sábado que vem a partir das 8. Não conte com a sorte. Aqui na Farseg Seguros temos o melhor plano de seguro para você, seja ele residencial, automotivo, empresarial ou demais bens. O trabalho vale muito para ser perdido.